Paz e graça a todos. É muito bom estar de volta depois desses 10 dias de férias que tiramos para descansar um pouco com a família, refletirmos juntos e, de fato, desfrutarmos juntos em família. Estou eu aqui com a camisa Família, Projeto de Deus. Sem dúvida alguma, lembrarmos e desfrutarmos da bênção de estarmos em família aos pés do Senhor. Eu quero meditar com você no texto que está em Mateus. Nesta semana quero pensar sobre esse texto, em Mateus capítulo 4. As tentações que o Senhor Jesus enfrentou e que todos nós também, numa medida inferior à dele, também nós passamos. Ele sofreu todas as coisas, ele passou por todas as tentações, nos dando o exemplo que nós, confiando no Senhor Deus, no Pai, Deus Pai, nós podemos então vencer as tentações do inimigo. Mateus capítulo 4, Mateus registra, a partir do versículo 1. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Eu quero trazer para você este texto precioso, quando começamos hoje a pensar sobre as tentações que o Senhor Jesus sofreu e o que nós podemos então aprender. É interessante que Mateus registra a existência do diabo. A Bíblia diz que após Jesus ser batizado, ele foi levado, foi conduzido pelo Espírito de Deus. Por isso está com letra maiúscula aqui Espírito. Pelo Espírito Santo, Jesus foi guiado até o deserto para ser tentado pelo diabo. E diabo aqui é uma expressão grega, diabolos, que tem a ideia de uma pessoa, de um ser que lança uma pessoa contra a outra. É o adversário. É assim que age o diabo, lançando umas pessoas contra as outras. Por isso nós precisamos ter muito cuidado com os nossos procedimentos, seja no meio da nossa família, seja no meio da igreja, no local de trabalho. Nós não podemos ser pessoas que estão lançando umas contra as outras. Nós não fomos chamados para sermos instrumentos daquele que faz isto, que lança umas contra as outras. E então o diabo diz a palavra de Deus, que depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. E então o diabo disse o que? Diz a Bíblia, no versículo 3. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse a Jesus: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. O diabo tentou Jesus diante do seu impulso e da sua necessidade física. Assim como o diabo nos tenta, e diante dos nossos impulsos físicos, naturais, da nossa natureza, do nosso corpo, diante das nossas necessidades mais básicas, como comer, o diabo muitas vezes nos tenta. E nós devemos ter muito cuidado com estas tentações, a estes impulsos físicos, a estes impulsos que nós consideramos normais da nossa natureza como seres humanos. Muito cuidado com essas tentações, para que o diabo não venha a nos tentar. Quando a Bíblia fala sobre Jesus no deserto, de fato, no passado, o povo de Israel caminhou durante 40 anos no deserto. Isto era sombra, isto era tipo de algo que iria acontecer no futuro, como aconteceu com o Senhor Jesus Cristo de forma mais perfeita. Jesus foi tentado e Jesus venceu as tentações. E quando lá em Mateus capítulo 4, Jesus nos dá a resposta, deu a resposta a Satanás. Jesus, porém, respondeu aqui a Satanás, em Mateus 4:4, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus usa justamente o texto de Deuteronômio no capítulo 8, os versículos de 1 a 5, quando Moisés registra, Deuteronômio 8, de 1 a 5, cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno,
para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor, disso viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina a seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. A Bíblia diz que Deus provou ao povo de Israel lá no deserto durante 40 anos. Muito embora Deus não nos tenta, como diz Tiago, capítulo 1, versículo 13. Deus não nos tenta. Quem nos tenta é Satanás. Deus nos prova. Mas Deus usa também as tentações para que nós aprendamos com ela. Quando nós vencemos as tentações, nós então crescemos espiritualmente e nos fortalecemos. Quando nós sucumbimos, fracassamos, erramos e pecamos e cedemos às tentações, nós aprendemos com o Senhor que nós precisamos depender mais de Deus, meditar mais na sua palavra, orar mais, estarmos munidos da armadura de Deus para resistirmos no dia mau. Aprendamos com Jesus. Ele usou a palavra de Deus. O diabo tentou, tentando colocar dúvida diante da sua filiação. Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Talvez nós venhamos a sofrer essas dúvidas lançadas por Satanás. É aquele que nos lança contra o nosso próprio Deus. É diante das nossas necessidades, dos nossos problemas. É diante da falta de alguma coisa. Como naquele momento, Jesus tinha fome e precisava, então, depois de 40 dias e 40 noites, ele precisava, então, alimentar-se. E diz, então, a Bíblia que Jesus teve fome e a tentação foi apelando aos impulsos mais básicos do ser humano. A um dos impulsos e necessidades mais básicas, a necessidade de alimentação. A palavra de Deus nos diz que Jesus usou a palavra de Deus para responder a Satanás. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Foi a palavra que procedeu da boca de Deus que sustentou o povo de Israel durante 40 anos no deserto, que saciou a fome, saciou a sede. Foi sempre por ordem de Deus que a provisão veio para o seu povo. Assim também para a minha e para a sua vida, que eu e você aprendamos em tudo a depender da palavra de Deus e possamos vencer as tentações que vêm contra os nossos impulsos físicos mais básicos. Cuidado com a tentação, cuidado com os impulsos físicos, sim, cuidado, para que você não venha a cair e se distanciar do Senhor. Que o Senhor Deus, pois, nos abençoe.